Hoje eu vou compartilhar com você os três bloqueios que te impedem de despertar espiritualmente, para que você tenha um outro nível na sua vida de forma mais leve. Esses três bloqueios, eles são bloqueios que muitas das vezes as pessoas elas praticam isso inconscientemente. Por isso, então, se você gosta do assunto de autoconhecimento e espiritualidade, se inscreva no canal, deixa aí um comentário, uma pergunta, deixa o seu joinha e vamos para o vídeo. Esses três bloqueios que eu já quero deixar aqui, que eu já quero falar já, que é o julgamento, a crítica e a condenação. Quando alguém ela faz isso, quando ela faz essas três práticas, a pessoa começa a ter o quê? Uma vida um pouco mais pesada. Por quê? Porque são energias que a pessoa está expressando. Ela está espelhando fora aquilo que ela tem dentro dela mesma. Muitas vezes a pessoa teve um trauma, tem uma crença muito forte. Muitas das vezes o que ela gostaria de fazer e ela não pode, porque muitas vezes ela frequenta algum lugar que a impede de fazer aquilo, então ela acaba, a tendência é sempre a pessoa espelhar no outro, então ela julga, ela critica, ela condena, ela não se torna um ser mais evoluído espiritualmente, mas ela acaba ficando presa mentalmente e emocionalmente nessas crenças, nesses julgamentos, nessas críticas e nessa condenação. Quando eu começo a diminuir isso, ou até mesmo eliminar de forma, né, bastante, bastante expressiva, vamos dizer assim, a minha vida começa a se tornar mais leve. Existe uma questão que tudo é uma coisa só. Somos todos um em essência e individuais na existência. E por esse ponto de vista, como todos nós somos um, quando a pessoa começa a diminuir essa questão de julgamento, crítica e condenação que a impede de evoluir espiritualmente, de crescer espiritualmente, quando ela diminui isso, ela começa a entrar num fluxo divino, num fluxo da presença que eu sou, que você é. E isso começa, a pessoa começa a ter vislumbres ao seu redor de que as coisas começam a fluir. Por quê? Porque toda aquela carga que antes ela expressava, aquela repressão, aquela sombra que ela reprimia, agora ela já deu um salto e trouxe essa sombra para a sua consciência. E a nossa consciência, a sua consciência, é luz. E a luz, ela não permanece nas trevas. A luz sempre vai ter mais visibilidade do que as trevas. Então, quando eu começo aí com julgamento, com críticas, com condenações, o meu ponto de vista é muito mais egocêntrico do que da minha consciência ou da essência. O ego, ele é aquele que quer controlar, o ego é aquele que quer dominar, é aquele que diz que eu estou certo e você está errado. Como eu falei anteriormente, todos nós somos um e não existe divisão. Então, por isso, quando eu digo que eu estou certo e você está errado, eu estou em divisão, porque não existe nada separado. O ponto de vista do ego, ou desse julgamento, da crítica, da condenação, é sempre querer o controle sobre algo, sobre alguém, é expressar essa sombra interna e inconsciente em alguém, em uma situação, em algo que está acontecendo, e com isso a pessoa gera energias internamente, porque é da emoção, e emoção quer dizer o quê? E de energia e moção de movimento, ou seja, é uma energia em movimento. Então essa energia em movimento, ela vai ser expressada fora, porém é uma energia densa, é uma energia de crítica, é uma energia de condenação, é uma energia de julgamento. Porém, quando você começa a ter mais consciência disso e acaba não praticando mais essas três, né, ou uma, né, como eu falei,
você começa a ter o quê? Posicionamento, que é diferente do julgamento. O julgamento barra crítica, barra condenação, ele parte do ponto do ego. E o ego, como eu falei, ele sempre quer o controle, ele quer que as pessoas façam do jeito dele. Se a pessoa não tiver conforme a minha ideia, então você está errado, você não é um amigo, você é o inimigo. Então, tudo isso a pessoa ela parte do ponto do ego, né, das sombras. Quando é um posicionamento, o que acontece? Você apenas olha para isso, você é uma essência que tem a compaixão, você é uma essência que tem o perdão, a gratidão. Então, você pode sempre falar sobre isso de um ponto de vista mais evoluído, mais perceptivo, né, da, ali da essência, da consciência que tudo permeia, ou do ponto de vista do ego, que é essa condenação, que é essa crítica, que é esse julgamento. E tudo isso, né, do ponto de vista do ego, do pessoal, da persona, né, da personalidade, que também é uma outra questão que a gente poderia abordar aqui, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou, né, me ater a somente essas palavras. Por isso, então, eu sempre vou sugerir, né, que a gente sugere, a gente tem um posicionamento, para que nós possamos eliminar ou diminuir o julgamento, a crítica, a condenação e ficar com o posicionamento, que vem do ponto de vista da aceitação. E a aceitação, ela é quando você não gera essas energias mais densas dentro de você e você deixa isso passar, mas aceitação, lembrando, aceitação não quer dizer que você concorde. Aceitação quer dizer que você apenas não vai gerar essa energia e vai expressar isso como uma sombra, tá certo? Então, acho que esse é um vídeo um pouco curto, mas deu para que você entenda. Então, isso são os bloqueios que te impedem de despertar espiritualmente. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aí um comentário, uma pergunta, deixa o seu joinha. Um forte abraço e até mais.